Ele escolhe o pai para o filho. Escolheu o carpinteiro, o melhor carpinteiro. Vocês imaginaram até hoje que jeito não deve ter sido o berço que José fez para Jesus? Ele era carpinteiro. Aí ele sabe que a missão dele é ser pai do Filho de Deus. Ele sabe. Não sabia? Sabia. Que jeito será que foi esse berço? Qualquer um? Com qualquer madeira? Mas ele não pôde levar o berço quando foi no recenseamento, porque ele também não sabia quando que ia nascer. Ele não tinha Unimed. Não dava para fazer o exame de ultrassom. Não sabia. Ele não levou o berço. Nossa Senhora levou um enxoval. Que jeito, era uma viagem rápida em cima de um burrinho. O enxoval que Nossa Senhora fez, ficou. O berço que São José fez, ficou. Então São José já estava acostumado. Ele já tinha, ele como homem justo de Deus que era, já tinha deixado o seu sonho de formar uma família humana. Porque ele tinha sonho de formar uma família humana. O homem santo que era. Imagina, se eu namorasse Nossa Senhora. Eu ia sonhar ter a família mais linda do mundo. Não é assim? Aí ele namorava Nossa Senhora, ele sabia a mulher que ela era. Ele sonhou formar uma família. Mas quando percebeu que não era só ele que estava de olho em Nossa Senhora. Quando ele descobriu que aquele que está lá em cima estava de olho, de corpo inteiro, de coração e de espírito, ele falou, não tem jeito não, com esse não dá de ser rival. Eu tenho que me unir a ele. Já tinha renunciado o sonho de formar uma família humana. Já tinha renunciado o berço. E que berço? O enxoval. Bem, agora vem uma ordem. Pega o menino e a mãe e foge. O que é fugir? É às pressas. É não avisar ninguém. Ele não foi na casa das tias, olha, não deu para passar e-mail, para telefonar, nada. Fugir. Ninguém podia saber. Aí ele esperou amanhecer e foi. Ai, José, esse homem é fabuloso. Eu também sou fã de São José. José levantou-se de noite com o menino e a mãe. Levanta-te, José. José levantou-se de noite. Se você precisar levantar-se de noite para salvar a sua família, levante-se e salve, porque a família é sagrada. Não tenha medo. Larga o berço. Larga o enxoval. Larga a casa. Está até hoje lá em Nazaré a carpintaria. Ele com certeza tinha essa carpintaria antes de casar. Cadê a carpintaria? Largou tudo, a empresa dele. Tudo. E foi para o que significava o Egito para o povo de Deus. Padre Fábio nos falou de forma tão linda hoje à tarde. É a escravidão. Egito é o nome próprio de cidade, de lugar mais citado em toda a Bíblia. Nenhum outro lugar é citado tantas vezes na Bíblia como o Egito. Porque o Egito é sempre o lugar da escravidão, o lugar da morte, o lugar da tristeza. Ora, qual é a imagem? Imagina hoje, se você tivesse que pegar sua família e às pressas para o Afeganistão, que é um país perto do Egito, pobre. A situação não é muito diferente, mas ainda é muito pior, porque nós não somos da América do Norte. Nosso país não está em guerra com o Afeganistão, graças a Deus. A ordem que Deus deu a José era de ir para o pior lugar da face da terra. O Egito. O Egito onde tudo era grande, tudo era misterioso. Das pirâmides que eu vi esse ano e realmente impressiona. Dos faraós, da escravidão, a história do povo. José sabia de cor e decorada a história do Egito. Por que ele chamava-se José? Por que ele recebeu esse nome? Era homenagem a quem? Ao José do Egito. Ele sabia a história, porque é a mesma coisa.
dá um nome de um jogador de futebol para o menino, ele vai ficar sabendo depois. O papai pôs nome porque tinha um jogador que era muito bom. Aí o menino vai estudar o jogador, vai ler. José também. Por que ele recebeu esse nome? Em homenagem a um patriarca, aquele filho de Israel que foi vendido para o Egito. E ele que sempre contou a história de José do Egito para os seus amigos, e ouviu essa história quantas e quantas vezes, porque até hoje nós ouvimos essa história, naquela noite que nós não sabemos bem a data, mas era uma noite logo depois do nascimento de Jesus, o menino ainda muito fraco, talvez Nossa Senhora não tivesse nem terminado o resguardo ainda, nós não sabemos, ou estivesse muito próximo de terminar, ou pouco depois da purificação, nós não sabemos. José recebeu uma bomba, pega o menino e a mãe, não é só o menino, é a família que tem que ser salva. Olha o preço que José teve que pagar, meus irmãos. Ir para o Egito, não. Senhor, qualquer lugar, menos lá, é para lá que você vai. E ele teve que ir para o Egito. Foram quantos dias de viagem perigosa, atravessando. Hoje é difícil fazer essa viagem. Eu fiz essa viagem em maio desse ano. Atravessar o deserto de ônibus é difícil. Imagine no lombo de um burrinho. E ele foi para o Cairo. Lá hoje tem a igreja de São Sérgio, onde tem a gruta, inclusive está inundada, recentemente inundada, suja. Lá onde ele ficou com a Sagrada Família. Estivemos lá, Eliano, Sérgio, meus queridos aqui. Ele atravessou, porque ele tinha que salvar o menino e a mãe. Levanta-te! José levantou-se. Aí José foi para o Egito. Se estabeleceu no Egito, conseguiu, quem sabe, o seu emprego de carpinteiro, estava conseguindo sustentar Nossa Senhora, achou aquela gruta onde está a igreja de São Sérgio hoje, e ali ele recomeçou a vida. Um ano e meio, estava começando a estabilizar-se. Jesus já estava andando. Você já percebeu que Jesus aprendeu a andar no Egito? Aonde nossos pais antepassados foram escravos? Jesus pisou. Quando eu fui no Egito esse ano, nós fomos, eu ficava imaginando, quem sabe aqui o menino Jesus andou, quem sabe aqui ele caiu, os primeiros escorregões dele, as primeiras feridas do cotovelo, do joelho, foi ali no Egito, o país da escravidão. Aquele que vai ser o novo Moisés, que vai libertar o povo, aquele que vai levar o povo para a verdadeira travessia da Páscoa definitiva, ele vai também fazer a experiência humana da escravidão e do sofrimento vivendo no Egito. Quando Jesus aprendeu a falar, ele com certeza falava o idioma do país dele e também entendia muitas palavras do Egito, porque ele teve amiguinhos egípcios. Quem sabe algum descendente de Moisés que ficou por lá, nós não sabemos. Quando estava estabilizando, o menino já estava andando, Nossa Senhora já tinha se adaptado, José já estava fazendo umas caminhas, umas cadeirinhas, já estava vendendo. O anjo aparece de novo. O anjo intervém, significa a família é sagrada, não só no início da vida, não só, pai, não é para você se preocupar com o filho só quando ele é criança de colo, que ele não sabe fazer nada, não. Enquanto ele tiver perigo, você tem que estar cuidando dele. A família é sagrada, a Sagrada Família nos ensina, e Deus mais uma vez vai aparecer para José e dizer, José, levanta-te. Esse levanta-te, que tantas e tantas vezes rezamos e cantamos aqui nesse rincão, inclusive hoje. Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para a terra de Israel. Ele levantou-se, é imediato, com o menino e a mãe, e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que o Arquelau reinava na Judéia, no lugar de Herodes, teve medo de ir para lá. Gente, São José, o pai de Jesus, teve medo de ir para lá, porque ele sabia que diante das ameaças da família, ninguém é valente, ninguém é forte o suficiente. É melhor a covardia de não enfrentar o perigo do que pagar o preço por um heroísmo absurdo, abestalhado, de fazer a sua família se condenar eternamente nessa e na outra vida. José não voltou para o lugar mais fácil.
Bem, 2 anos no Egito, agora volta, retoma a sua carpintaria, volta para a sua vida. Não pôde voltar e teve que ir para Nazaré. E lá ele fez uma nova carpintaria. Essa a gente ainda vê uns pedaços lá na igreja de São José. E ele teve que recomeçar de novo. Era tempo de crise, era tempo difíceis, um reinado difícil. O assassinato daquelas crianças, coisas injustas tinham acontecido. O mundo estava vivendo uma guerra pior do que hoje, porque hoje tem 15 guerras no mundo, mas o mundo é grande, é espalhado. Naquela época era tudo concentrado ali, mas José vai, e José retoma. E agora então ele vai para a região da sua esposa, e lá ele se estabelece em Nazaré, e ele vai fazer de novo a carpintaria. E Jesus teve que aprender e fazer novos amiguinhos, e começar uma nova vida, porque a família é sagrada. Nenhum esforço é demais quando se trata de salvar a sua família. Essa é a grande vocação de pai e de mãe. Tem que fazer tudo, tudo. Se a família tem que ser essa íntima comunidade de vida e de amor, essa escola autêntica de evangelho, ou como o Papa diz quase no final da mensagem, a família precisa ser a igreja doméstica. Que tipo de igreja eu quero que seja a minha família? Se a família tem que ser igreja, tem que ser uma igreja renovada. Tem que ser uma igreja para valer, tem que ser uma igreja que me levanta, e não uma igreja morta. E não uma igreja que está, quem sabe, fisicamente imponente. Há uns 6, 7 anos atrás eu estava em Lisboa, e numa quarta-feira eu fui participar da missa na Catedral de Lisboa, belíssima catedral. E entrei na catedral, final da tarde de quarta-feira, quando começou a missa, não sei se era um bispo, o que era que estava presidindo a missa, e eu lá no meio do povo, quer dizer, no meio dos bancos, porque tinha tanta gente dentro daquela catedral, que eu contei, eu e mais 8. 9 pessoas, fora o senhor bispo presidindo e os coroinhas. Outra vez eu estava na Alemanha, na Catedral de Colônia, a igreja que mais me impressionou no mundo. Levou 640 anos para ser construída. 640 anos para ser construída. 3 padres presidiam a missa, eu estava no meio do povo. Marcado no relógio, 19 minutos. A missa. Tá certo que o alemão já economiza uma porção de coisa quando ele fala, né? 19 minutos. É essa igreja que eu quero para minha família? Uma igreja material linda. Ah, porque aqui nessa igreja foi isso. Essa igreja. Hoje tem igrejas na Espanha, na França, em tantos países da Europa que você paga ingresso para entrar, porque é ponto turístico. Igreja morta, bela, de material, mas não é isso que estão fazendo com a família. A família está se preocupando em ter tudo do bom e do melhor, belas casas. Hoje em dia as casas são uma maravilha. Meu Deus, quanto luxo, quanto conforto. Lembrar nós da nossa casinha lá na Barra, 2 cômodos para dormir, sala, cozinha, um guarda-roupa, cabia a roupa de todo mundo, ainda sobrava espaço para travesseiro, cobertor e para a gente brincar lá dentro. Tudo uma maravilha. Hoje aquela chiqueza, as casas, tudo caro, tudo isso, tudo aquilo. E não tem Deus, não tem abraço, não reza. Que igreja eu quero que seja a minha família? Se o Papa está pedindo para a gente retomar essa vocação, família, igreja doméstica, eu quero uma igreja viva, eu quero uma igreja restaurada, eu quero uma igreja que seja a imagem daquela igreja que jorrou do coração rasgado do Cristo na cruz, uma igreja que cura, uma igreja que restaura, uma igreja que transforma. Quando a pessoa está para baixo, ela chega naquela igreja e ela se levanta, porque é uma igreja que experiencia Jesus Cristo vivo. Nós temos aqui uma igreja exemplo dessa. Eu quero a minha família uma igreja viva. Ou ela é uma igreja viva, ela não é sagrada. Tinha uma cidadezinha que o povo não ia mais na igreja.
E quando falava de igreja, o povo dizia: ah, a igreja aqui está morta, a igreja aqui morreu. O padre foi escutando aquilo, ninguém participava da missa. Um belo dia ele mandou anunciar na rádio, no jornal: domingo, 3 horas da tarde, missa de corpo presente, o enterro da igreja. Lotou de gente para ir. Quem que não queria ver? Chegou lá os guardas na porta, só pode entrar em fila 2 a 2. Lá na frente o padre em pé, os coroinhas, tudo de roxo, o caixão, as velas, a cruz aqui atrás, tudo certinho. E vinha, a corda vinha de 2 a 2. Chegava lá, olhava, e no fundo do caixão o padre mandou botar um espelho. Cada um que veio ver a igreja, infelizmente, o encardido é tão terrível que ele está tentando matar a igreja. E ele consegue em muitos lugares transformar a igreja numa igreja morta, numa igreja fria, numa igreja que se mantém vendendo cerveja nas quermesses, porque o dízimo dos católicos é uma vergonha. É muito fácil eu criticar o padre. Ah, o padre da minha paróquia, ele vende cerveja. Ah, lá na nossa comunidade eles fazem quermesse, e nós somos contra. Deixa eu ver o dízimo seu. Se você é contra, comece a testemunhar com o dízimo. Entra de cabeça na igreja da sua comunidade. É fácil falar. Oxe, como é mais fácil que tem. Até papagaio bem treinado fala. Como é que está o seu dízimo? Os meios de comunicação mataram a igreja, ou estão tentando matar a igreja. Por isso, reproduzem igreja em tudo quanto é canto. Igrejas falsas, igrejas mentirosas, verdadeiras seitas, coisas absurdas, com heresias em cima de heresias. Mas tem a proteção política, porque isso dá voto. E principalmente porque nós católicos vivemos nossa fé de modo muito fajuto. Porque se a gente vivesse para valer, podia espalhar 300 mil igrejas em volta, que elas iam morrer devagarinho, devagarinho, porque a igreja verdadeira vai crescendo, crescendo na força do evangelho. Acreditamos ou não nisso? Os meios de comunicação vão criando igrejas dentro de casa. A pessoa não vai mais à missa, tem as missas pela televisão, tem os encontros que a pessoa vai e participa de vez em quando, tem a novela, tem um bom filme naquela hora, mata a igreja, faz propaganda negativa de padre. Vocês acham que alguma dessas novelas aí ia botar um dia, pensa bem, numa novela, um padre estilo assim, padre Fernando, padre Fábio, 2 gatão assim? Hein? 2 padres lá na novela, bonitos, másculos, homens cheios da alegria de ser homem e de ser de Deus, e que tenha coragem de pregar a castidade, a pureza. Vocês acham que eles iam colocar? Eles colocam lá um padre cheio de vício, um padre abobado, um padre que come feito um condenado, que bebe feito um condenado, um padre destemperado, ou que não vive a castidade, não é assim? Eles vão matando, é assim mesmo. Eles conseguem matar a igreja lá fora, e aí eles vão lá para dentro da sua casa. Como a família é a igreja doméstica, eles começam a matar a família. E vão, mata o diálogo, mata o amor. Qual é o assunto da família? Gente, eu sou capaz de afirmar, o tanto de família que nos últimos dias se reuniu para conversar sobre esses programas de audiência na televisão. E quantas se reuniram para fazer a novena do Natal? Verdadeiramente, para falar de Jesus. E às vezes que faz a novena do Natal é assim: a mãe vai, na outra é o pai que vai, na outra vai o irmão, na outra vai a irmã que é doente, o outro que é desempregado, porque os horários são os piores possíveis. Mata a igreja doméstica. Que tipo de igreja é a sua família?
Se não é uma igreja onde vive essa palavra, tem 3 coisas fundamentais do evangelho de hoje, que a Sagrada Família ensina para que a nossa família assuma a sua vocação, que é família sagrada. Primeiro, obediência à palavra de Deus. O critério para toda e qualquer atividade em nossa família tem que ser obediência à palavra de Deus. Padre, o senhor acha certo eu fazer isso? O senhor acha certo eu deixar fazer aquilo? Qual é o critério da palavra de Deus? Como José, você pai, você mãe tem que ter a coragem de levantar de noite, de fugir se for preciso, de largar tudo, de largar o seu apartamento, a sua casa, tudo. E eu estou falando isso de cadeira própria. Eu tenho 86 filhos na minha casa e vivemos única e exclusivamente da providência de Deus. E Deus não deixa faltar nada para nós, nada. Ou a gente vive a fé, ou a gente fica falando lorota. A primeira coisa que a Sagrada Família ensina, porque a sua família é sagrada: obediência à palavra de Deus. Eu quero obedecer. Custe o que custar, eu vou obedecer. Segunda coisa que a Sagrada Família ensina, porque a nossa família é sagrada: as decisões para salvar uma família não têm preço. É na hora. 2 vezes fala: levantou-se. Levanta, José. Levantou-se imediatamente. Ele não pensou, ele não saiu, ele não... será que é isso que Deus quer? Ele não foi abrir a Bíblia lá no primeiro livro, no segundo, terceiro, e foi até achar um texto que dissesse o contrário. Ele levantou, ele foi. Por quê? Porque a família é sagrada e precisa se defender. Tem que ser naquela hora. Faça o possível e o impossível. Não deixa o encardido governar a sua família. Terceira coisa: ou a família é unida ou não é sagrada. Por isso, pega o menino e a mãe. 4 vezes. O menino e a mãe. José, o menino e a mãe. Ou a sua família torna-se de fato sagrada pela unidade, pai, mãe e filhos. Depois leiam com calma a primeira leitura. Olha, a primeira leitura dá uma pregação, o Evangelho dá outra, o Salmo dá outra, e Colossenses dá... Bom, Colossenses dá umas 15 pregações. Então eu resolvi ficar só no Evangelho hoje. Quem sabe amanhã a gente retoma. Mas pega depois aquilo que foi colocado na primeira leitura. Pega aquilo que está escrito em Colossenses. Se a sua família quer se transformar cada dia numa íntima comunidade de vida e de amor, numa autêntica escola do Evangelho, numa igreja doméstica, então reine em vossos corações a paz de Cristo. Que coisa linda. Retomem Colossenses. Quer ser uma família sagrada? Eu vou terminar com Colossenses, porque é belo demais. Quer ser uma família sagrada de fato? Aqui tem todos os fundamentos. Eu não vou poder explicar porque não dá tempo. Todos os fundamentos, mas está muito claro o texto. Só o texto já é uma pregação. Portanto, como eleitos de Deus, o que o Padre Jonas falou hoje de manhã, santos e amados, Padre Léo, Padre Fábio, retomamos nessa mesma perspectiva. Vestivos, olha os verbos, vestivos, com sentimentos, quer dizer, vestir por dentro, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros. Não está falando que a Sagrada Família que tem que ser a sua é uma família onde não tem problema. Não, está aqui, paciência. Mansidão é quando as coisas não vão bem. Suportai-vos uns aos outros. Quantas e quantas vezes amar é suportar. Eu não suporto fulano. Se você tem Jesus, você suporta. Suportai-vos uns aos outros. E se tiver motivo de queixas contra o outro, isso eu vou falar amanhã de manhã. Perdoai-vos mutuamente. Mutuamente. Pai perdoa o filho, filho perdoa o pai. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Isso é para a gente se vestir. Vestir-vos com tudo isso. Mas acontece que a nossa família é fraca. Nós somos humanos. Então, versículo 14. Sobretudo. O que é sobretudo? Aquele palitozão que você põe por cima, né? O sobretudo. Está aqui. Sobretudo, revestivos. Vestivos de tudo isso. Não conseguiu? Então, sobretudo,
revesti-vos. Coloca outra veste por cima. Por cima de tudo isso, há uma outra veste que a família, que é sagrada, precisa colocar. Revesti-vos do amor, que une a todos na perfeição. Vestivos com sentimentos de bondade, de perdão, de suportar um ao outro. Sobretudo, revestivos. É a veste que vem, dá a impressão que essa veste vem em cima de todos. Dá a impressão que vestivos é cada um, mas que revestivos é, sobretudo, revestivos do amor, que une a todos. Não dá essa impressão no texto? Essa tradução aqui da CNBB está maravilhosa. Reine em vossos corações a paz de Cristo. Eu tenho uma pregação, está gravada aí na Canção Nova, num acampamento. O que tem que reinar em nossa vida, o que tem que vencer é a paz. O triunfo da paz. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo. Na tradução da Bíblia Ave Maria. Reine em vossos corações a paz de Cristo. Sejam semeadores da paz na família, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Cada um tem que se vestir, e todos precisam se revestir. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda sabedoria, instruí-vos. Família é sagrada, aconselhai-vos uns aos outros, movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados. A família de igreja doméstica, a família tem que ser uma igreja renovada, que canta, que louva. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre em nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. E São Paulo aplica isso na festa de hoje, de modo tão profundo para nós, com os versículos que encerram: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor, não como convém ao marido. Está bem claro aqui. Sede submissas como convém ao Senhor, não como convém. Lembra de tudo que o Padre Jonas falou, e se você não lembra, compra a fita que deve estar pronta. E escuta muitas e muitas vezes. Como convém ao Senhor, e não como convém, e principalmente a determinados maridos. Maridos, amai as vossas esposas, e não sejais ásperas com elas. E aqui não diz que é como convém ao Senhor, portanto você não tem alternativa, tem que amar para valer mesmo. Está aqui. Muda a Bíblia. Filhos, molecada aí, obedecei em tudo vossos pais. Jesus crescia em idade, sabedoria e graça e era obediente ao pai e à mãe. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Ah, meu pai não deixou eu ir. Obedeça. Meu pai falou que não. Obedeça. Obedecer em tudo. Agora, para obedecer, preciso ouvir. Obedecer vem do latim ab audire, que é ouvir, escutar. Pais, agora é os senhores e as senhoras, não irriteis vossos filhos, principalmente com apelidos, contando os erros deles. Quando chega a tia, fala: ih, esse aí, meu Deus do céu. Não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo.